Quando a gente fala que tem 3 tipos de vida, né? São 3 tipos de árvores: árvores frutíferas, árvore do conhecimento do bem e do mal e árvore da vida. Vida bio, psique e vida zoe. As pessoas vão perguntar assim, então me prova biblicamente que existem esses 3 tipos de vidas. Eu te provo. Bom, do corpo não precisa provar. Você sabe que no seu corpo tem uma vida biologicamente falando. É a vida física. Mas na alma, a alma tem uma vida, a vida psique. Se você pegar a Bíblia, pegar, por exemplo, The Green New Testament, que é o Novo Testamento em grego. Tem ele em inglês. Se você pesquisar lá a palavra vida em Mateus, capítulo 16, é o único texto que vai mostrar. 16, 25 e 26, você vai ver lá que ali tem uma vida. Eu vou ler o texto para você, que é mais ou menos assim, ó, Mateus 16, 25 e 26. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, que vida é essa? Perdê-la. Então raciocina comigo. Você tem que perder para salvar. É a vida do corpo? Se alguém falar que é a vida do corpo, vai dizer que o texto está mandando você suicidar. Se você falar que é a vida que está no seu espírito, nós já nascemos mortos em nossos delitos, de acordo com Efésios 2. Mas o Senhor nos vivificou em Cristo e através de Cristo. Se você falar que é a vida zoe, que você tem que perder essa vida, ela tem que morrer, é como se você pudesse ser não justificado mais uma vez. Isso não é possível. Então só sobrou uma vida que é a vida da alma. E a palavra ali é psique. Perder aqui a vida é a vida da alma. É a vida psique. E como é que você perde a vida da alma? Mortificando a sua alma. Ou seja, mortificando a sua vontade. Mortificando o seu saber para depender do saber de Deus. E vontade, intelecto e sentimento. Canalizando os seus sentimentos para as coisas que agradam a Deus. Então, porque aquele que quiser salvar a sua vida, pesquisa aí a palavra vida para você ver, ali está psique, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Viu como é que o texto vai nos mostrar claramente? E perder a sua alma. Aqui é ganhar a alma ou perder a alma. Para você ganhar a alma, você tem que perdê-la. Não precisa ser um exegético para entender essa questão no contexto. Então você descobre que tem 3 tipos de vidas, por isso que tinha 3 tipos de árvores. As árvores frutíferas, enquadradas em um tipo só. A árvore da vida, que tem a vida de Deus. Se alguém tiver alguma dúvida, é só ler o texto lá de Gênesis 3. Onde Deus tira o homem do Éden para que o homem não coma da árvore e viva eternamente. Ao comer da árvore, ele vive eternamente. Porque a árvore da vida dá vida. Mas que vida é essa? Vida eterna. E quem é que tem vida eterna? Só Deus. Então aqui é vida. Tá certo? Isso é muito importante a gente entender e ter essa compreensão do assunto. Isso é fundamental. Então agora a pergunta que não quer calar é a seguinte. Bom, nós sabemos que uma árvore é literal. As outras duas não são literais. E nem pode ser. Porque você não alimenta a sua alma com uma árvore física. E também você não come fisicamente para alimentar a sua alma. E nem come fisicamente para alimentar o seu espírito. Então está perfeitamente em harmonia as verdades das Sagradas Escrituras. Da forma como são apresentadas a nós. Então, se essas árvores não são literais, então obviamente os frutos também não são literais. Tá certo? Então vamos lá. Mas o que são? Bom, se você descobrir o que é a árvore da vida e o que é o fruto da árvore da vida, automaticamente você vai saber o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, o que é o fruto do conhecimento do bem e do mal e o que é comer. Então, a árvore da vida representa Deus. Deixa eu repetir. A árvore da vida é Deus. E o fruto da árvore da vida é Cristo. Ou seja, é a parte acessível da árvore. Nós não conseguimos comer uma árvore. Você come o fruto da árvore.
Então, é a parte acessível. Se você quer ir até Deus, tem que ir até Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, veja bem. Lá em João, capítulo 1, versículo 4, diz assim: nele estava a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Né? Então, como nós comemos do fruto da árvore da vida? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já comeu do fruto da árvore da vida? Talvez você diga assim, não sei nem como é que come. Não, se você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, com certeza você já comeu do fruto da árvore da vida. Pega o texto de João capítulo 6 todinho e lê lá para você ver. Lá, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Quem tem fome, vem a mim e coma. Os judeus não entendiam. Eles achavam que para comer do Senhor tinha que comer a carne do Senhor. Olha que coisa interessante. Então eles achavam que era comer literalmente. Mas a vida que o Senhor vai nos dar e aquilo que Ele vai nos alimentar é o nosso espírito. Então lá em João, no capítulo 61, ou capítulo 6, versículo 61 até o 63, ele vai dizer assim: o espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo, ou que eu vos disse, são espírito e vida. Tá certo? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então como é que você se alimenta da árvore da vida? Como é que você alimentou do fruto da árvore da vida? Como é que você recebeu a vida de Cristo dentro de você? Não foi através das palavras? A palavra veio até você, você creu na palavra e você não recebeu aquela palavra? Então, quando você recebe a palavra, é como se você estivesse comendo aquela palavra. Porque quando você come, o alimento não vai para dentro do seu estômago. Ou seja, você recebeu a palavra e foi para dentro do seu espírito. É um tipo de comer. Então, as palavras que eu tenho dito são espírito e vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Como é que é o alimento do Senhor? Comendo as suas palavras, crendo nas suas palavras, obedecendo às suas palavras. Esses três aspectos você se alimentar da palavra. Não é só você ler a palavra, não. Você tem que ler a palavra, crer na palavra e praticar a palavra. E aí você se alimentou da palavra. Então, já que você aprendeu como se alimenta da árvore da vida, hoje, claro, nós fomos justificados, a vida de Deus está no nosso espírito, mas nós estamos dentro desse corpo corruptível. Mas nós já temos a vida de Deus. Então, já que você aprendeu, você sabe agora como se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como, pastor? Bom, árvore do conhecimento do bem e do mal tem outro nome. Qual que é o outro nome? Árvore da morte. Porque a árvore da vida transmite o quê? Vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, o que ela transmitiu para Adão e Eva? Morte. Isso mesmo. Então, o nome dela é árvore da morte. Ela representa Satanás. Ou seja, quando Eva deu crédito, quando Eva aceitou as palavras de Satanás, ela recebeu aquelas palavras para dentro de si. Eva creu nele e assim a morte entrou no homem. Então, claro, aquela árvore não era literal, o comer dela também não é literal. Só abrir um parênteses aqui. Comer na Bíblia, no sentido espiritual, é comunhão. É você se associar a algo. É você se mesclar a algo. Koinonia. Isso significa comunhão. Por exemplo, lá em Mateus fala de um servo mau que come e bebe com ébrios. O sentido ali é uma pessoa que serve a Deus que tem comunhão com mundanos. Então, comunhão é o mesmo que comer. Porque você se associa àquilo. Você se mistura com aquilo. Eu como pão, o pão entra na minha barriga, literalmente falando, daí um tempo vira aminoácidos. E mistura comigo e faz parte das minhas células. Ou seja, quando você se mistura com algo, você está se alimentando daquilo. Detalhe, se você ler lá em Coríntios capítulo 10, fala da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. A mesa dos demônios, as pessoas comem tendo comunhão com aquilo que não é de Deus. E a mesa do Senhor é você ter comunhão com tudo que é de Deus. Claro que o comer ali é o comer no sentido espiritual. Por isso que a árvore não pode ser
literal. Então, a morte é algo que veio de Satanás. Porque ele foi o primeiro a pecar. E o salário do pecado é a morte. Olha que palavra interessante. Lá em João, no capítulo 14, no verso 30, na parte B do versículo, diz assim: e se aproximando o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. O Senhor Jesus é o único que podia declarar essa frase. Porque ele não foi gerado por semente corruptível. Semente do homem, que está contaminada. Mas foi gerado pela palavra viva, pela palavra de Deus. Nós somos gerados, infelizmente, pela semente do homem. Mas o Senhor, ele não foi gerado pela semente de homem algum. Você vai ver Salmo 51, versículo 5. O salmista, Davi, diz assim: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Então, todas as pessoas que nascem são geradas pela semente do mal. Que semente do mal são essas? É a semente corruptível. Todo mundo nasce com a semente corruptível. Da onde vem essa semente corruptível? Ela vem lá do Jardim do Éden, quando Eva se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal. O apóstolo Paulo diz lá no capítulo 7, no versículo 18 até o 23, porque eu sei que em mim, isto é, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar. Ele fala, porque em mim não há bem algum, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se não faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado ou a semente corruptível que habita em mim, herdada do nosso pai Adão. Acha então essa lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei do meu entendimento, me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Se você ler Colossenses, capítulo 1, versículo 13, vai dizer, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E aí, Efésios 2, do versículo 1 ao 3, vai dizer, e nos vivificou, estando nós mortos em vossas ofensas e pecados, em que no outro tempo andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outrora também. Isso é muito interessante, porque as palavras de Satanás ainda repercutem hoje. Satanás falou para Adão assim, você vai ser como Deus, falou para Adão e Eva. Ser como Deus você pode ser independente dele. Você pode tudo, Mas aqueles que servem a Deus conhecem João, capítulo 15, verso 5, que diz, sem mim nada podeis fazer. Bom, de valor eterno, absolutamente nada. E o diabo, ele ofereceu, para o Senhor, te darei o mundo inteiro se prostrares e me adorares. E a Bíblia, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, como é que eu ganho a minha alma? É crucificando o meu velho homem, que está na minha alma, que está na minha carne. Isso é muito significativo, Então, eu queria encerrar essa parte, concluir essa parte, dizendo para você o seguinte, espero que você tenha entendido o significado do que é a árvore da vida, é Deus, o fruto é Cristo, a árvore do conhecimento do bem e do mal representa Satanás, e o fruto é a própria morte que entrou dentro do homem, é isso mesmo, e comer significa o quê? Acreditar. Comer significa o quê? Receber essas palavras dentro de si.
Quando Cristo morreu na cruz, irmãos, a Bíblia fala que o grão de trigo caiu na terra. E quando ele caiu na terra, ele pôde compartilhar sua vida conosco. Ele pôde liberar a sua vida. Satanás, ele liberou de si a morte. Porque ele é o autor da morte. Ele foi o primeiro a gerar morte. E a morte de Satanás entrou no homem e leva o homem a se corromper em todos os aspectos. Físico, é a velhice, é a doença, né? É a fraqueza. Na alma, é o aspecto moral. E no espírito, é estar totalmente separado de Deus. Isso é muito tremendo e muito significativo. Bom, Deus abençoe e até o próximo vídeo.